Elizabeth Taylor quebra finalmente o silêncio sobre Eddie Fisher. Elizabeth Taylor nasceu. Dame Elizabeth Roseman Taylor, a 27 de fevereiro de 1932, em Hampstead, Londres, Inglaterra. Elizabeth era filha de pais americanos que residiam em Inglaterra. O seu pai, Francis Land Taylor, era negociante de arte, e a sua mãe, Sarah Southern, uma atriz de teatro reformada. Com a escalada da Segunda Guerra Mundial, a família Taylor mudou-se para Los Angeles, na Califórnia, onde a jovem Elizabeth iria trilhar o caminho para o estrelato, incentivada pela mãe e agraciada, com uma presença quase etérea no ecrã desde cedo. Taylor ingressou na indústria cinematográfica como atriz infantil. Estreou-se no cinema em There's One Born Every Minute, de 1942, mas foi o seu papel em National Velvet de 1944, quando tinha apenas 12 anos, que a catapultou para a fama nacional, a sua prestação como uma jovem, determinada que treina um cavalo de corrida até a vitória, demonstrou não só o seu charme juvenil, mas também a sua profundidade emocional como atriz. À medida que amadurecia, Elizabeth fez uma transição perfeita para papéis de adultos mais complexos, conquistando a aclamação da crítica e consolidando-se como uma atriz de renome. Durante as décadas de 1950 e 1960, ela apresentou uma série de interpretações inesquecíveis em filmes como Um Lugar ao Sol 1951 Gigante, 1956 Gata, em Telhado de Zinco, Quente 1958 e De Repente no Último Verão, 1959. A sua interpretação de Maggie em Gata em Telhado de Zinco Quente ao lado de Paul Newman evidenciou a sua intensidade crua e carisma sensual, o que lhe valeu uma nomeação para os Oscars. Em 1960, ganhou o seu primeiro Oscar por Butterfield 8, no qual interpretou uma problemática call girl de Nova York, uma interpretação repleta de complexidade emocional. No entanto, foi o seu papel de Cleópatra no épico Cleópatra de 1963, que se tornou um dos capítulos mais falados, tanto da sua carreira como da sua vida pessoal. Embora o filme tenha representado um desafio financeiro, para o estúdio consolidou a posição de Taylor como a atriz mais bem paga da sua época e levou-a a uma relação apaixonada e controversa com o seu colega de elenco Richard Burton. O romance ardente entre ambos, frequentemente descrito como uma das histórias de amor mais infames da história de Hollywood, resultou em 2 casamentos e tornou-se objeto de fascínio dos mídia mundiais. O casal protagonizou vários filmes, incluindo Quem Tem Medo de Virginia Woolf, 1966, pelo qual Taylor ganhou o seu segundo Oscar, desta vez para melhor atriz. A sua prestação no filme foi uma revelação, transformando a sua imagem pública de estrela glamourosa numa atriz poderosa e séria após o retumbante triunfo da crítica e do público de Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Em 1966, filme que não só solidificou a reputação de Elizabeth Taylor como atriz séria, como também lhe valeu um segundo Oscar. Taylor continuou a dominar os ecrãs de cinema, contracenando frequentemente com o seu quinto e mais tarde sexto marido Richard Burton. A química entre ambos em cena cativou o público e a crítica, resultando em vários filmes de grande impacto no final da década de 1960. Entre os mais notáveis estão The Vips 1963, um drama passado no átrio de um aeroporto londrino, onde um grupo de viajantes da elite, entre os quais Taylor e Burton, enfrenta dilemas profundamente pessoais. The Sandpiper
1965. Drama romântico filmado no deslumbrante cenário de Big Sur, na Califórnia, que retrata uma mãe solteira boêmia que se apaixona por um padre episcopal. Casado e The Taming of the Shrew Mule, 1967, uma luxuosa e vibrante adaptação da clássica comédia de Shakespeare dirigida por Franco Zeffirelli. Estes filmes não só foram grandes sucessos de bilheteira, como também reforçaram o estatuto do casal como realeza de Hollywood. Juntos estes empreendimentos cinematográficos arrecadaram um impressionante total de $200 milhões em todo o mundo, um valor extraordinário para a época e um testemunho do poder do apelo estelar conjunto do casal. No entanto, o final da década de 1960 marcou um ponto de viragem na carreira de Taylor. Apesar da sua popularidade duradoura, vários dos seus filmes subsequentes não conseguiram cativar o público e a crítica, resultando em receitas de bilheteira decepcionantes. Entre estes fracassos está Dr. Fausto 1967, uma releitura sombria e estilizada da lenda de Fausto, criticada pelos seus excessos teatrais e falta de coesão narrativa. Os Comediantes, 1967. Um drama político passado no Haiti e adaptado de um romance de Graham Greene, sofreu com o peso dos seus temas densos e ritmo lento. Boom, de 1968. Baseado numa peça de Tennessee Williams, foi uma obra de vanguarda em que Taylor interpretou uma herdeira moribunda, ao lado do poeta enigmático de Burton. Foi amplamente criticado pelo seu surrealismo e melodrama. Outro fracasso, Reflections in a Golden Eye, de 1967. Um drama psicológico realizado por John Huston e coprotagonizado por Marlon Brando, foi considerado demasiado perturbador e ambíguo para o gosto do público em geral. Por fim, The Only Game in Town, 1971, drama romântico com Warren Beatty, não conseguiu vingar nas bilheteiras. Estes fracassos comerciais marcaram o início do declínio do domínio de Taylor no cinema à medida que a indústria cinematográfica começava a evoluir e novas estrelas de Hollywood surgiam. Ao longo da década de 1970, Taylor direcionou o seu foco para uma combinação de estreias nos cinemas e filmes feitos para a televisão, um formato que se tornava cada vez mais popular e acessível ao público em geral. Durante este período, começou a experimentar uma variedade de papéis que lhe permitiram explorar diferentes facetas da sua representação, embora dentro das limitações da produção televisiva. Embora nenhum destes projetos tenha alcançado a mesma escala ou aclamação dos seus trabalhos, anteriores demonstraram a sua resiliência e adaptabilidade num panorama do entretenimento em rápida transformação. Taylor regressou ao grande ecrã na década de 1980 com O Espelho Quebrado, The Mirror Cracked, de 1980, 981, filme de mistério britânico baseado no romance homônimo de Agatha Christie. Neste filme interpretou Marina Rudd, uma estrela de cinema problemática envolvida numa investigação de assassinato, um papel que refletia subtilmente elementos da sua própria vida tumultuosa. Embora o filme tenha recebido críticas mistas, a prestação de Taylor foi notada pela sua profundidade e autoconsciência. Mais tarde, na mesma década, apareceu em Malice in Wonderland, 1985, um filme para a televisão no qual interpretou a famosa colunista social Luella Parsons, demonstrando a sua capacidade de encarnar figuras da vida real com carisma e talento. Outro filme para a TV notável foi Poker Alice, de 1987, um drama com temática western, no qual interpretou uma jogadora e proxeneta que desbrava o interior dos Estados Unidos, um papel invulgar que contribuiu para a diversificação do seu currículo. Em 1994, Taylor fez a sua última aparição no cinema em Os Flintstones, uma comédia com atores reais baseada na adorada série de animação. Nela, assumiu o papel de Pearl Slag Hoople, a mãe espirituosa e da alta sociedade de Wilma Flintstone.
Embora o filme fosse sobretudo dirigido a um público mais jovem e estivesse bastante longe da seriedade dramática dos seus papéis anteriores, a participação de Taylor acrescentou um toque de glamour clássico de Hollywood ao elenco. Marcou também um capítulo final nostálgico para a sua carreira cinematográfica. Em 2007, Taylor fez um regresso notável aos palcos ao lado do lendário ator James Earl Jones, numa apresentação especial da peça de duas personagens de A.R. Gurney Love Letters. Esta peça comovente, que consiste na correspondência de uma vida inteira entre duas personagens, foi representada por uma única noite no Paramount Theatre em Hollywood. O evento foi uma importante angariação de fundos para a Fundação Elizabeth Taylor para a SIDA, a organização de caridade que fundou em 1991. A sua participação na peça não só demonstrou o seu talento duradouro e sensibilidade teatral, como também destacou o seu incansável empenho em sensibilizar e angariar fundos para o VICIDA, uma causa que defendeu muito antes de se tornar um movimento global. A vida amorosa de Elizabeth Taylor foi tão dramática e cativante como a sua ilustre carreira de atriz. Ao longo da sua vida, casou 8 vezes com 7 homens diferentes. O seu primeiro marido foi Conrad Nicky Hilton Jr., herdeiro da famosa fortuna da cadeia de hotéis Hilton. Casaram em 1950, quando Elizabeth tinha apenas 18 anos. Este casamento, marcado pela paixão juvenil e pela intensa atenção mediática, foi de curta duração, terminando em divórcio após menos de um ano. Depois de Hilton, casou com o ator britânico Michael Wilding em 1952. Este casamento durou mais tempo, cerca de 5 anos, e tiveram 2 filhos em comum. Michael Howard e Christopher Edward Wilding foi a sua primeira relação estável, embora também tenha sucumbido às pressões da fama e às diferenças pessoais. De seguida veio o carismático e aventureiro Mike Todd, um produtor de cinema que trouxe uma nova dimensão de emoção e tragédia à vida de Elizabeth. Casaram em 1957. E foi durante este período que ela experimentou uma profunda felicidade com a sua filha Elizabeth Frances de alcunha Lisa. A morte prematura de Todd num acidente de avião em 1958 devastou Elizabeth, marcando um dos capítulos mais dolorosos da sua vida. Após um período de luto, Elizabeth casou com o cantor e ator Eddie Fisher em 1959. Esta união foi escandalosa na altura, pois Fisher tinha deixado a sua mulher, a atriz Debbie Reynolds, por Elizabeth. O casamento foi repleto de intensa paixão, mas terminou em divórcio ao fim de 4 anos. Pode-se argumentar que os casamentos mais famosos e tumultuosos da sua vida foram com o ator galês Richard Burton. Casaram 2 vezes, primeiro em 1964 e depois novamente em 1975, com um divórcio pelo meio em 1974. A sua relação foi o epítome do romance e do drama de Hollywood, marcada por grandes demonstrações de amor e quesilhas igualmente públicas. A união apaixonada e volátil cativou o mundo e foi alvo de intermináveis especulações dos tabloides. Os outros casamentos de Elizabeth incluíram o de John Warner, um político da Virgínia, com quem se casou em 1976 e de quem se divorciou em 1982. E, por fim, o de Larry Fortensky, um operário da construção civil que conheceu na clínica Betty Ford, com quem se casou em 1991 e de quem se divorciou em 1996. Cada casamento refletiu uma fase diferente da sua vida e personalidade, tecendo uma complexa tapeçaria de amor, perda e resiliência. Para além dos seus casamentos oficiais, a vida amorosa de Elizabeth Taylor foi marcada por casos e relações com alguns dos homens mais poderosos e influentes da sua época. O seu charme e beleza atraíram personalidades eminentes de diversas áreas, e ela era conhecida por ter tido casos amorosos
com pessoas como Glenn Davis, um célebre atleta e jogador de futebol americano, e Howard Hughes, o enigmático bilionário aviador e industrial. Seus relacionamentos estenderam-se aos domínios da música e da política, incluindo o lendário cantor Frank Sinatra e o formidável estadista Henry Kissinger. Uma das suas relações mais intrigantes foi com Malcolm Forbes, o editor bilionário da revista Forbes, ilustrando como o charme de Elizabeth transcendia Hollywood para alcançar os mundos dos negócios e da diplomacia. Estes relacionamentos geravam frequentemente frenesim na comunicação social, destacando a mistura de glamour e controvérsia que rodeava a sua vida pessoal. Apesar do escrutínio público, Elizabeth Taylor era também uma mãe dedicada. Foi abençoada com 4 filhos, 2 filhos biológicos, Michael e Christopher, e uma filha biológica, Elizabeth Liza Todd. Além disso, adotou uma menina chamada Maria, o que acrescentou mais uma camada ao seu papel de figura materna no meio do caos da sua vida de celebridade. Os seus filhos eram o foco central da sua vida, e ela falava frequentemente sobre a importância da família, esforçando-se por proporcionar amor e estabilidade apesar das pressões da fama e dos seus próprios relacionamentos complexos. A maternidade era muitas vezes vista como um fator de estabilidade, ajudando-a a lidar com os altos e baixos de uma vida vivida sob os holofotes. Durante décadas, o triângulo amoroso entre Elizabeth Taylor, Eddie Fisher e Debbie Reynolds manteve-se como um dos capítulos mais escandalosos e debatidos da história de Hollywood. Fãs e jornalistas especularam, coscovilharam e revisitaram o caso incessantemente. Mas a própria Taylor manteve-se bastante reservada, evitando comentários públicos profundos sobre a devastação emocional que a relação deixou para trás. Isto até anos mais tarde, quando Elizabeth Taylor, com o peso da reflexão e da maturidade, finalmente se abriu sobre a verdadeira complexidade da sua relação com Eddie Fisher e o que realmente aconteceu por detrás dos títulos dos tabloides. Num raro e sincero momento, durante uma entrevista profundamente pessoal nos seus últimos anos, Elizabeth recordou esse período com tristeza e honestidade. Confessou que a sua relação com Eddie Fisher nunca foi o grande destino romântico que a imprensa tentou retratar. Em vez disso, nas suas palavras, foi uma tentativa desesperada de encontrar conforto durante o capítulo mais devastador da sua vida. O seu amado terceiro, marido, o produtor Mike Todd, tinha morrido subitamente num trágico acidente de avião em 1958. Taylor, mal conseguindo funcionar sob o peso da sua dor, viu-se inconsolável. Fisher, amigo próximo de Todd e marido da sua melhor amiga Debbie, Reynolds começou a confortá-la com frequência e intimidade e uma intensidade que esbateu os limites entre a compaixão e a sedução. Elizabeth admitiu que não estava apaixonada por Eddie Fisher, no sentido tradicional do termo. Ela disse que não foi a paixão que os uniu, mas sim a dor, uma tristeza partilhada, que se transformou em algo que nenhum dos dois compreendia totalmente na altura. Estava a afogar-me, explicou ela com a voz trêmula, e o Ed lançou-me uma tábua de salvação. Não me importava de onde vinha ou quem mais se magoava. Eu só não queria estar sozinha. Nas suas declarações reveladoras, Taylor assumiu a responsabilidade pela dor que as suas ações causaram, particularmente a Debbie Reynolds. Roubei-lhe o marido, disse Elizabeth sem rodeios. Não há como disfarçar, foi errado. Mas eu estava com tantas dores que não me importava com o certo ou o errado, só me preocupava em sobreviver mais um dia. Salientou que nunca teve a intenção de trair Debbie, que um dia considerou uma irmã. O relacionamento deles ficou irremediavelmente abalado, mas como Taylor partilhou com sincera emoção, estava grata por se terem reconciliado com o tempo. Refletindo sobre o seu casamento com Ed, Elizabeth descreveu-o como breve e vazio. Foi construído sobre a dor, não sobre o amor, admitiu ela. Não era para durar, e no fundo acho que ambos sabíamos disso. A sua honestidade era tão penetrante quanto profunda. Ela desvendou o glamour e o escândalo para revelar a mulher solitária e assustada por detrás das manchetes na rua. O preço emocional de viver sob os holofotes
sendo chamada de destruidora de lares, mulher de má reputação e coisas piores pelo público e pela imprensa. Ela carregou este fardo em silêncio durante anos, sem nunca se manifestar para se defender até agora. Palavra final sobre o assunto. Não foi uma justificação, mas uma lição. Quando se é jovem e vulnerável, cometemos erros. Por vezes o mundo vê-os como pecados, mas são erros humanos nascidos do medo, da mágoa e da saudade. Não espero perdão, mas espero que as pessoas compreendam que amei profundamente, sofri perdas profundas e vivi com as consequências. Com esta revelação profundamente emocionante, Elizabeth Taylor terminou finalmente um dos capítulos mais infames da sua vida, oferecendo não apenas uma confissão, mas uma verdade, humanizada por detrás dos diamantes da fama e do escândalo que a definiram aos olhos do público. Foi um raro momento de vulnerabilidade de uma mulher conhecida pela sua força e um epílogo elegante para uma história que a perseguiu durante meio século. Os problemas de saúde de Elizabeth Taylor começaram na década de 1950, preparando o terreno para uma vida repleta de desafios, médicos contínuos que enfrentou com grande resiliência. Já aos 20 anos, submetia-se a cirurgias e internamentos hospitalares. Ao longo da vida, foi submetido a 20 grandes operações, desde cirurgias, à coluna, a tratamentos para uma série de doenças graves, incluindo o cancro. Não era incomum que fosse hospitalizada e, de facto, foi internada mais de 70 vezes ao longo da vida. Este número impressionante de procedimentos e visitas médicas reflete a extensão das suas dificuldades. Embora ela tenha continuado a viver uma vida de grande visibilidade pública, apesar destas dificuldades, cada operação acrescentava mais uma camada ao desgaste físico da sua condição de celebridade, mas ela nunca deixou que os seus problemas de saúde diminuíssem a sua imagem pública ou a sua vontade de viver. Um dos seus maiores desafios de saúde ocorreu em 2004, quando foi diagnosticada com insuficiência cardíaca congestiva. Esta condição, que impede o coração de bombear sangue eficazmente, iria afetá-la para o resto da vida. Como sobrevivente de várias doenças, incluindo uma batalha quase fatal contra uma pneumonia em 1961, Elizabeth já estava habituada a enfrentar problemas de saúde, mas este diagnóstico foi particularmente impactante. Isto marcou um ponto de viragem quando a sua saúde começou a declinar visivelmente. Apesar do diagnóstico, ela continuou a desempenhar um papel ativo no seu trabalho de caridade, particularmente na luta contra o VIH-Sida. Embora a sua resistência física estivesse a começar a diminuir. Em 2009, o seu problema cardíaco agravou-se e foi obrigada a ser submetida a uma cirurgia ao coração. Embora bem-sucedido, o procedimento evidenciou a fragilidade da sua saúde. Nos anos seguintes, a saúde de Isabel continuou a deteriorar-se. A 23 de março de 2011, após ter sofrido de insuficiência cardíaca, Elizabeth faleceu aos 79 anos. O mundo chorou a perda de uma mulher que não só deixou um legado duradouro no cinema, como também se tornou um símbolo perene de força perante a adversidade.